Oi, gente, meio de semana e estamos aqui com o nosso programa Bom Astral, chegando na sua telinha. Muito bom dia, né? Que você tenha aí uma excelente quarta-feira, repleta de bênçãos na sua vida, que as coisas aconteçam no dia de hoje e nós estamos aqui para te ajudar a cultivar o Bom Astral com convidadas incríveis que estarão conosco hoje. Fátima Medina, numeróloga, vai falar sobre a influência dos números mestres no nosso mapa numerológico. Ela vai fazer o comparativo do mapa de duas personalidades que trazem também números mestres, tá? Nesse mapa, pela data de nascimento. E aí personalidades que canalizaram, né, a sabedoria de maneira totalmente diferente. Daí nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, que às vezes você tem tendências pelo mapa astrológico, um mapa de numerologia, mas o que você faz com essas aptidões, características você pode usar para o bem, pode utilizar para o mal, pode não utilizar. Nós vamos falar sobre isso. Também contaremos com a presença da Samara Besaibes, que é o oraculista. Ela estará fazendo previsões para o nosso país através do tarô egípcio e também vai fazer atendimentos ao vivo. O programa está incrível, fica com a gente, roda a vinheta. E a gente começa com a Fátima aqui com a gente e vamos falar sobre numerologia, né, que é o assunto que a Fátima domina, mas a Fátima também traz pra gente, às vezes, umas dicas de aromas. Vamos ver se ela traz pra gente, que ela é aromaterapeuta também. Você tá bem, Fafá? Eu tô ótima, feliz ano novo. Pra gente. Pra nós, né? E vamos lembrar que o ano novo começa com prosperidade, né, Edu? E vamos começar falando com pessoas que têm esses números mestres. E o que servem esses números mestres para nós dentro desse ano 8? Uhum. Pois é, números mestres a gente pode falar quais são? 11, 22? Sim, e 33. Existem algumas livros, né, autores, alguns estudos que vão dos 44 até o 99. Mas, assim, didaticamente a gente fica até o 33, que já é o suficiente para você entender que são esses números mestres na nossa vida. Para que servem os números mestres? Eles servem para a gente ter uma lupa igual os olhos de Deus. O que são olhos de Deus? É você olhar ter um olhar sem crítica, sem julgamento, sem qualquer colocação da sua própria opinião. Então, para que algumas literaturas trazem os números mestres importantes? Por causa disso. Porque nós, seres humanos, é inevitável, a gente julga, né, para poder escolher. E os números mestres, eles estão na literatura da numerologia pitagórica para trazer esse novo olhar, um olhar mais maduro e mais sem julgamentos e límpido. Uhum. Tá. Aí então a gente tem duas personalidades que nós vamos hoje mostrar para o pessoal que traziam números mestres no seu mapa. Sim, eles trazem, né? Porque o mapa, Edu, ele serve para orientar também outras pessoas. Eles entram, quando a gente abre um mapa numerológico, ele já entra no inconsciente coletivo. Tanto essas duas personagens que nós trouxemos, você me sugeriu e a gente conversou sobre essas duas figuras, eles trazem no inconsciente coletivo alguns julgamentos que nem é meu, é do coletivo, é do inconsciente, pode ser do meu antepassado, da minha avó, da minha tia, da minha vizinha, e eu nem parei para ter o meu interessante ponto de vista mesmo. Então, nós trouxemos, assim, dois personagens que eles têm, evidencialmente, a gente já olha e já tem o nosso julgamento. Nossa, esse é do mal, esse é do bem. É verdade, são duas personalidades, gente. Quando a gente olha, já causa um impacto, né? Uma causa um impacto negativo, né? Uma dessas personalidades. De cara, a gente tem uma paura quando a gente vê, e a outra a gente tem aquele sentimento de amor, de compaixão, né? Que transparece coisas boas e paz. Sim.
E por que nós escolhemos? Porque os dois, eles nasceram no dia 2 de abril. Então, são números mestres, reduzidos. O 2 é o 11 e o 4 é o 22. Então, eles trouxeram dentro do mapa deles a ideia de que eles são comunicadores. O 11 é comunicador, é um mensageiro. Ele veio nessa vida para trazer histórias e modificar grande número de pessoas. O 11, ele não fala com uma pessoa só. Ele até se atrapalha quando a gente chama o 11 para dar uma entrevista, o 11 para conversar individualmente, ele se atrapalha. Uhum. Mas quando ele está dando uma palestra, ele está falando um grande auditório, ele dá o recado dele. Então, essas duas pessoas, né, esses personagens, eles têm eles trouxeram isso para eles. Eles iam conversar, iriam falar as mensagens que eles tinham no coração para grande número de pessoas. Tanto que até hoje, né, um deles é Chico Xavier, ele iria fazer 120 anos e ainda todo mundo fala como se ele tivesse sentado no nosso lado, naquele programa Roda Viva, que é tão vivo ainda, né? Sim. Foi em 1962, ainda parece que foi ontem esse programa. E ele ainda traz essa aura de forças, de frequências positivas, né, Edu? E quando eu falo do Adolf Hitler, eu já travo um pouco, né? Tem até uma citação nele, naquela experiência das águas, que quando a gente fala em Hitler, as moléculas da água, elas se contraem. Você já ouviu falar sobre isso, né? Eu já vi essa pesquisa, né? Que consiste em a gente falar algumas palavras e aí próximo da água, né? As pessoas que estão ali analisando veem como essa água, as moléculas se comportam. Isso. E aí eu já vi isso sendo feito com músicas, né? Com músicas que elevam a frequência, com músicas mais tristes, com palavras terríveis, com palavras de amor, mas eu não sabia que já tinha sido feito com Hitler. Com Hitler. Então, imagina nós que somos 90%, 70% a 90% de água no corpo. Imagina quando a gente ouve esses nomes que eles já foram condenados a ser do bem e do mal. Uhum. Então, o mapa numerológico, ele traz ele abre essas possibilidades para a gente nos conhecer e conhecer o outro, sem julgamento. Porque Hitler, o sobrenome Hitler é 22. Tá. 22 é um número mestre, né? Uhum. Então ele traz a personalidade do Hitler, né? Do sobrenome, não a pessoa. Ele é 9, sabedoria, o irmão incondicional, o irmão fraterno desse planeta Terra. A alma dele é 14,5, é aquele que vai buscar patrocínio para suas ideias. Tá, isso é a alma. Essa é a alma de Hitler. Então, o sobrenome passa sabedoria, passa coisa da fraternidade. Isso. A alma, capacidade... Alma do sobrenome. Eu vou te contar, sabe por quê? Só pra gente finalizar o pensamento. Então, a alma ajuda a buscar apoio, patrocínio e tudo mais. A alma do Hitler. Isso. E a personalidade, o caráter dele é um 22. Quando a gente subdivide o nosso sobrenome... Isso aí nós vamos falar do Golden Circle, e da onde eu vou fazer o meu destino e a minha promessa para essa vida. Uhum. Então, essas 3 informações que eu dei, a personalidade, a alma e o caráter, compõem o quem sou eu. O caráter do Hitler, você não falou? 22. Ah, é o 22? 22. Ele é um número mestre. Então, as pessoas já olhavam para ele com uma grande possibilidade de mudança e deixar edificações para o planeta Terra, Edu. Tá. E aí a gente sabe, assim, historicamente, que foram feitas atrocidades, né? Muitas coisas ruins, que não tem como a gente deixar de falar, né? E passar um pano para isso. Mas, assim, tinha muitas influências positivas, né? Pela numerologia. Sim. Os pais do Hitler, eles eram católicos, católico apostólico. Uhum. E ele era anti-espírito. Então, ele era ateu. Né? Não acreditava em nada. Não acreditava. Então, tudo que os pais passaram para ele, esse 22, esse número mestre de caráter, ele era contra a família dele. Então, ele começou a se confundir. Porque o que ele queria? Ele queria uma raça pura. Então, quem trazia mais espiritualidade
lá naquela época, a gente não está sendo partidário e nem antipartidário. Né? Não estamos fazendo apologia nenhuma, nós estamos falando do mapa dele. Então, quando ele tem esse caráter 22, esse mestre que vai deixar edificações para as pessoas se beneficiarem, ele vai contra os pais, ele vai contra a religião, o que ele se religa à espiritualidade. Hitler era um médium, ele era uma pessoa muito inteligente, ele dominava a radiestesia em 1889, Edu. Então, ele já dominava a radiestesia. Aqueles símbolos, né, da suástica é um símbolo radiestésico. Então, é assim, vale a pena a gente estudar antes de julgar e condenar o que aconteceu com essa pessoa antes. Porque quando a gente analisa Hitler, vamos colocar sobre o nosso interessante ponto de vista dos desafios. Ele tinha muito desafio com o feminino dele. Então, nós somos formados de masculino e feminino, nosso yin e yang. Ele tinha muito desafio. Ele não sabia lidar com a sua maternagem, cuidar das pessoas, olhar com as pessoas com benevolência. É um grande desafio. E quando alguém chegava e queria que ele fosse mais amoroso, ele já se retraía e não queria mais saber de conversa. Se ele soubesse que depois de tudo isso, né, ele aprender a dominar o seu lado feminino, que é um lado mais amoroso, é um lado mais cuidador, ele viveria a vida dele com mais naturalidade e muito mais consciente dos dois lados, do yang e do yin, né? Porque ele tinha muito yang no mapa dele. Então, o 22 é no sobrenome, no caráter do sobrenome, porque eu falei que ele tem esse equilíbrio do masculino e feminino, porque o pináculo dele é quando a gente estuda o melhor dele. Então, o melhor dele era trazer a felicidade das famílias. O para que servia as famílias? Foi o que Chico Xavier enalteceu. Então, mas o Hitler não trouxe felicidade nenhuma, não, pelo contrário. Sim, por quê? Ele só olhou contra a família dele, o olhar dele era contra a família. Então, os pais católicos, ele era ateu, ele era anti-religião, ele nem tinha opinião própria, né? Então, ele era anti. Então, a religião que a gente sabe que te religa em alguma luz, alguma força, ele renegava. Então, todos esses números mestres que Hitler, a personalidade dele, o número mestre 11, o comunicador, e o caráter 22, traria para ele um grande público como Chico Xavier também teve. Veio trazer. Tá. Então, você nos falou sobre 3 análises que estão sendo feitas aí no mapa. Personalidade, a outra... Alma e a caráter. E como que a gente analisa, a gente descobre esses 3 números? Falo pra você. Então, já você me fala que eu só tenho que dar um recadinho antes, tá bom. Gente, tá chegando aqui na Astral TV, na nossa telinha, o programa Mistérios Paranormais. Um reality show que vai reunir paranormais e vai colocá-los em circunstâncias desafiadoras, onde eles precisarão utilizar dos seus dons, das suas habilidades psíquicas para desvendar mistérios. Você já viu isso em algum lugar, né? Tenho certeza, mas vai ser diferente, viu? Prometo. Estamos preparando algo bem especial para você com um elenco maravilhoso. Dá uma olhadinha nessa chamada. Quando eu comecei a ver e falar com espíritos e pessoas mortas, esse senhor simplesmente sumiu e deu aquela gargalhada. Tá chegando, é agora em fevereiro de 2024, então fica ligadinho que já, né, começa esse programa que vai mexer aí com as estruturas, viu? Galera, estamos falando com a Fátima Medina sobre um assunto interessantíssimo que é
como um mapa de personalidades tão distintas que todos nós temos conhecimento sobre como foram, né, durante sua existência, mapas podem ter elementos em comum, né? Personalidades tão diferentes. A gente está falando do Chico Xavier e do Adolf Hitler, para vocês terem ideia, né? Então, um conhecido por ser uma figura que denota amor, compaixão, o outro, né, por ter realizado atrocidades, mas a gente está vendo que ambos são mapas, que a Fátima está nos mostrando, que trazem alguma sabedoria. Agora, como a gente canaliza essa sabedoria, aí é de cada um, né? Sim, sim. Como eles são o número 2 é parceiro, é o companheiro, é o que faz com que a gente tenha uma missão nessa vida de ser como se fosse um secretário do mundo, né? Então eu falei, eu quis trazer os dois, né? Nós dois quisemos trazer essas duas pessoas porque eles são dois. Tá. Então eles sempre olham para o outro primeiro. Qual é o lado negativo? Eu já falo para você como que eu chego nisso. Qual é o lado negativo? Não tão positivo do número 2. Ele se torna impaciente, ele não quer nem saber mais de falar com a pessoa. Foi isso que aconteceu com Adolf Hitler. Ele não quis mais falar. Pronto, sou eu que vou falar, eu que dito regras aqui. Por quê? Nós, do número 2, precisamos de mentores. O que é mentor? Pode ser um mentor extrafísico, pode ser um mentor, uma parceria, alguém que dita, alguém que fica atrás da gente. Como que chama? Quando a pessoa vai no programa, mas alguém orienta ela para fazer. Um assessor? Um assessor. Nós, número 2, porque eu sou do número 2 também, precisamos sempre do assessor. Quem foi o assessor de Adolf Hitler? Adolf Hitler. Mas antes eu vou te responder. Quando alguém chega para mim e fala, eu quero fazer, Fátima, eu quero fazer um mapa. Então, as 3 primeiras informações eu dou. O seu caráter, né, que é muito importante. A sua alma, que é a minha essência que conversa com o meu caráter, porque o meu caráter é meu ego. E a minha persona, quem sou eu, realmente. Então, aonde eu acho? A minha personalidade, eu somo todas as letras do meu nome. Então, Adolf Hitler, eu somei todas as letras, me deu um 11. Então, aí que eu achei no mapa dele a maestria de comunicador de grande público. E o Hitler, sobrenome Hitler, é 11 também. Então, dá para ele, eu somo 11 da personalidade mais o sobrenome, que é super importante o sobrenome, né? Me dá 22. Então, aí eu começo a dizer para o cliente, se eu falasse para o Hitler hoje, eu falaria para ele, vamos olhar mais para quem você conversa e quem está te assessorando. Espiritualmente. Espiritualmente. Mas ele teve um assessor, o político. Ele teve um político, que depois eu conto, que agora, senão eu vou sair fora do assunto, né, de como eu chego nesse mapa, mas é importante falar sobre o mentor, né, esse assessor de Hitler. A alma, o que eu falo? A alma é minha essência mais sutil. Então, o que eu faço? Eu pego as minhas vogais e somo. Porque as vogais, elas são consideradas a minha essência familiar. Os meus ancestrais, meu papai, minha mamãe, meus tios, enfim. O que eles trouxeram para Hitler? A sabedoria e o prazer da vida. Então, é 12. O que é? O seu Yang e o seu Yin equilibrado para trazer uma essência. Ele sabendo de quem ele era filho. Então, a alma dele, ele tem a noção de quem ele veio. Quem trouxe ele nesse mundo, sabe, Edu? Somando as vogais dele, eu acho a alma. E o caráter, como o outro me vê, eu somo as minhas consoantes. No caso do Hitler, de novo, o sobrenome, o caráter do sobrenome Hitler é 22. E tem muito 8 aí, sabe? O 8 também me traz para a gente uma responsabilidade a mais. Esse assessor do Hitler, o caminho dele, a missão do assessor de Hitler era 8. Então, o que esse assessor trouxe para Hitler? Que ele trouxesse para o mundo a responsabilidade, prosperidade e a justiça. Mas qual que era essa justiça? A gente não sabe e não vai saber também, porque ele se suicida, né? Também. Ele entra em colapso, Hitler, por quê?
O melhor dele era o 12. O 12, ele tem uma personalidade infantil. Quando ele se vê encurralado, ele quer a melhor solução. A melhor solução para Hitler naquele dia foi o suicídio. Então ele morre num dia 8, que soma dá 8. Agora, assim, com tantas coisas teoricamente boas no mapa, né, que falam de sabedoria, que falam de deixar alguma coisa para a humanidade, que falam de se tornar referência de algum modo, a gente viu que isso foi canalizado de uma forma negativa. Sim, porque ele se viu encurralado. Porque o caráter dele, né, o caráter dele mesmo, a alma dele eram 3. Era uma criança. Então, coloca uma criança de 5 anos para dirigir uma Ferrari. Foi o que aconteceu com ele. Ele se sentiu tão encurralado que ele perdeu a essência dele, ele perdeu a referência dele. Por isso que o número 2, quem nasce no dia 2, precisa dessa mentoria, e de uma boa mentoria, né, Edu? Então ele se perdeu, tanto que ele se mata, né, se suicida no dia 30. Então nós podemos dizer que desse ponto de vista dessa análise, as mentorias foram negativas para o lado do Hitler. Sim, para o lado do Hitler. Do lado do Chico Xavier, que nasce no mesmo dia, aí já é outra história. É outra história. Quem é o mentor ele é, assim, eu gosto muito do bom humor de Emmanuel, né? Quem já leu as obras de Chico Xavier se diverte com Emmanuel, né? Tanto que quando Chico Xavier estava indo para essa entrevista na Roda Viva, em 1962, ele falou, eu vou morrer. Ele falou, pelo amor de Deus. Ele estava com peruca, né? Ele até conta nessa história. E a peruca ficou torta. Ele falou, no avião. Ele falou, pelo amor de Deus, se você for morrer, morra com dignidade. Arruma essa peruca e sorria para o público. Então, o mentor de Chico Xavier foi a mãe dele, né? A mamãe, que traz tanta sabedoria, até hoje, né? Eu uso a técnica da mãe de Chico Xavier quando eu estou nervosa. Você sabe a teoria? Não. Qual é a técnica? Não conheço. É a técnica da água. 10 goles de água. Isso a mãe dele ensinou para ele em vida. Em vida não. Depois de morta? Então explica. Porque ele não tinha esse medo do invisível, né, Edu? Ele viver o invisível e o visível para ele tanto fazia, não tinha diferença, né? Então a mamãe, ele estava muito bravo, triste com a tia, porque ele perdeu o papai e a mamãe. E a tia cuidava, a tia era rígida, porque a tia era católica, né? E quando ele contava as histórias que ele estava vendo, espíritos do lado dele, a tia começou a ficar desesperada. E ele ficou com medo dele mesmo. E aí, ele está sentado, chorando, a mamãe chega e põe a mão no ombro dele. A mamãe dele já falecida. O espírito dela, né? Filho, o que foi? Ai, mãe, eu tô triste, eu quero desencarnar. Não, você não vai desencarnar, porque você tem muita história para fazer nessa terra, né? E aí ela falou, mas eu quero xingar a titia, eu sei que isso não é bom pra gente. Ele falou, então eu vou te ensinar a técnica das 10 goles de água. Você pega um copo d'água, quando você tá nervoso, eu vou responder, Edu, toma água. Tá. Peço pro meu mentor, que no caso é o Emmanuel, trazer discernimento. Então, após o 10º gole de água desse jeito, né? Ele já tinha, ele já saberia cuidar da situação de uma maneira muito mais sábia. Vamos andar com o nosso litro de água, porque às vezes, olha, no mesmo dia você tem que tomar muito mais de 10 goles. Muito mais. Legal. Então, o nome de Chico Xavier já é Francisco Cândido Xavier. O que é Cândido? É limpeza, clareza, né? Olhar para a vida de uma maneira mais límpida. Francisco ele recebe homenagem de São Francisco, o filho pródigo que volta ao lar, né? Que pega toda a sua sabedoria, todo o seu dinheiro e investe na humanidade. Foi o que Chico Xavier fez. Quantos livros ele publicou e ele não fica com nenhum dinheiro, né? Com a venda dos livros, ele só fica com a sabedoria e o que esse livro traz para a humanidade, né? Muito legal. Agora, dele você também fez análise de personalidade, caráter. Olha só, a personalidade eu vou ser mais rápida. A personalidade de Chico Xavier é 19, Edu. Edu, 19 é um número kármico, não é um número
como Adolf Hitler, Uhum. sabe? Então, olha só, o que é o número kármico? É diferente do número mestre. Então, ele veio brilhar. O que ele resolveu brilhar? De uma maneira positiva, Tá. né? E esse é a personalidade dele, é um 19, 10, 1. E o que é? O inovador. Uhum. Ele poderia ter escolhido ficar nas lamúrias lá da tia, que não queria que ele visse espíritos, né? Aham. Então ele optou olhar para o Emmanuel, para a mamãe e para outros espíritos, né? Também, para que ele trouxesse esse brilho do 19, né? Que é um número kármico top, que pega do 1 ao 9, né? Então nós podemos dizer que ele sim canalizou de uma maneira positiva toda essa sabedoria que ele trazia consigo. Sim, e olha só, Edu, ele traz toda a sabedoria do 5. Uhum. E são pessoas sem paciência. Então, ele nessa vida, ele trouxe tendências de pessoas impacientes. E a mamãe ensinou e ele acatou. Né? Tá. Se ele não tivesse tido essas duas mentorias no início da carreira dele, de vida, eu acho que ele também não teria conseguido atingir o intuito dele, né? A alma dele, 2, que é o 11, igual de Hitler. Então é assim, eu falo para grandes públicos o meu melhor. E o caráter dele é 8. Lembra que eu falei que Hitler também, o 8 é o poder, é quando te dão um poder nas mãos. O caráter dele era poderoso. O que ele tinha de poder? Todos os livros que até hoje a gente lê, que trazem base na nossa vida. Né? Ok, muito legal. Gente, antes da gente continuar o assunto aqui com a Fátima Medina, vamos aqui fazer um pouquinho de interação. Vamos ver, eu participo sempre dos teus programas e sigo a Fátima também. Sou a Eliana Aparecida Cacói, do dia 5/11 de 74. Minha vida financeira vai melhorar em 2024? Vamos ver se pela numerologia a Fátima consegue aqui te responder. Obrigado, viu, Eliana, por estar sempre acompanhando a gente. Beijo no coração e ótimo dia para você. Ela é de 5/11 de 74. Sim, então, olha lá. Ela trouxe o 11 também, né, Edu? Nós estamos falando de números mestres, ela traz o 11 também. O 5, ele é o número que nós estamos falando da impaciência, de eu querer conhecer coisas novas, de eu não parar num assunto só. Então, ela trouxe nessa vida a tendência de não parar. Mas 2024, se ela tiver foco, ela vai melhorar no financeiro, sim. Porque o 5 é o número das finanças, é o número do dinheiro, sabe, Edu? Então, ela precisa se focar mais no dinheiro, não nas finanças. Então, ela busca o dinheiro primeiro para investir, porque as finanças é o investimento do meu dinheiro. Ela vai melhorar, sim. Ok, boa sorte, bom ano para você. Na sequência, bom dia, sou Marcela Maria da Costa Silva, de 24 de dezembro de 82. No mapa numerológico cabalístico, tenho missão de vida 22 e destino 11. Gostaria de orientação profissional para mim nesse sentido. Edu, eu vou falar de novo, vou começar 2024. Qual é a frequência de quando a gente entra aqui, né? O que traz? A Cabala vem do assunto do primeiro, do Adolf Hitler, né? Adolf Hitler, né? E aí, o que a gente vai falar sobre essa vida profissional dessa pessoa que pergunta pra gente? O mapa cabalístico é da Cabala. Então, a Cabala é um assunto mais espiritual. Então, qual é a profissão do 22 na Cabala? É diferente da pitagórica. É a mesma essência, porém, ela é diferente. O 22, na Cabala, é você ser aquele mestre de si, não do outro. Então, qual é a profissão dele? Primeiro, ele se conhecer 100%. O que ele pode fazer também? Trabalhar no setor de investimentos do lado espiritual desse dinheiro novo que está entrando. Então, eu dou a sugestão de ele procurar se inovar, né, se melhorar e investir mais nessa sabedoria desse dinheiro novo que está entrando agora, tá bom? Ok, respondido.
Pessoal, você que quer fazer contato com a Fátima Medina, a Fátima trouxe muita coisa para a gente falar hoje, o assunto é uma delícia, mas a gente volta para falar depois, na próxima vinda, sobre aquele outro assunto que você separou, que vai dar tempo de falar na próxima, a gente falar com calma. Tem muita coisa legal que ela vai trazer nesse ano, viu, galera? Para você fazer contato com a Fátima, você pode segui-la no Instagram, @CrerECrescerTerapia. Eu já estou seguindo, siga também. O WhatsApp para você fazer o seu mapa numerológico, dar de presente o mapa para alguém, né? Porque autoconhecimento, gente, é essencial na vida, né? Aquilo que a gente carrega com a gente faz uma diferença danada nas nossas escolhas. Então, busque se conhecer. Ó, código 11, número 9, 8655-7270. 11 98655-7270. Obrigado pela vinda. Queridos, foi um prazer. Que a gente possa aí, né, fazer muito conteúdo legal, trazer muito conteúdo bacana, né, ao longo do ano. Gente, estamos ao vivo, viu? Já, Samara Bessaibes, oraculista, estará com a gente, fazendo previsões para o ano e respondendo a sua pergunta ao vivo com o tarô egípcio. Corra, pode ir mandando para a gente pelo WhatsApp, tá? Eu volto já. Então, para quem não sabe, o WhatsApp da Astral TV, código 11, número 9, 61140628. Manda seu nome, data de nascimento e pergunta. Eu volto já.